Comecei a gravação, tá bom? E peraí que a Alejandra tá querendo entrar, vamos admiti-lo. Então, gente, lembrando então que fica gravado para vocês, tá? A gente tá aí, a primeira vez que eu tô fazendo esse trâmite de vai para lá, vídeo, volta, mas aparentemente tá tudo bem que eu fiz no primeiro ano e a gente vai disponibilizar esses vídeos na escola web, né? O link para você acessar. Então, perdendo alguma coisa, querendo rever esse momento, é só acessar o link que vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, eu acabei de começar a gravação. A minha ideia hoje é a gente resolver uma questão, tá? Eu até mandei essa questão, tá dentro dos exercícios de fixação que eu mandei para vocês hoje. Eu não sei se vocês repararam, hoje, né, a gente já tinha combinado que hoje a gente começaria a aula, os assuntos novos, já é segundo bimestre, tá bom? Mas o que eu fiz? Na verdade, a gente está falando sobre genética ainda, mas mais voltado para biologia molecular, falando um pouquinho dos ácidos nucleicos, como é que eles, qual é a estrutura deles e como é que eles funcionam, né? Então, para que a gente acabou começando a matéria antes, né? Eu já comecei uma introdução porque a gente estava dando bioquímica no revisional. Então, meio que essa matéria ela já estava inserida nessa revisão do R22. E a gente começou a trabalhar isso um pouquinho antes da prova, tá? Então, o que eu fiz? Nessa aula de hoje, eu retomei alguns conceitos para a gente partir daqui. Então, a ideia é que se você tiver ainda alguma dúvida em estrutura de DNA e RNA e função dessas moléculas, é importante... Espera aí que eu vou admitir o Léo. É importante que você tire essas dúvidas, tá bom? Lembrando, você pode tirar as dúvidas mandando mensagem para mim pela plataforma ou no fórum daquela aula que fica sempre aberto até às 11h59 do mesmo dia da aula, tá bom? Ah, mas eu só estudei, minha aula é segunda-feira, eu só estudei na terça, minha dúvida surgiu na terça. Não tem problema. Vai na plataforma, coloque mensagem, manda uma mensagem para mim e registra a sua dúvida. O importante é não deixar a dúvida acumular, tá? E sua dúvida pode ser, inclusive, o assunto do nosso próximo encontro aqui no Zoom. Então, não deixem de registrar essas dúvidas, tá bom? Eu vou compartilhar a tela que eu escolhi. É essa tela aqui, tá bom? Estão todos vendo? Só me dá um ok aí, por favor. Eu vou colocar o chat também. Ok. Ok. Léo, você está conseguindo? Agora eu tô, não tava antes. Tá bom. É que eu vi aqui no chat seu comentário. Então, olha só. Uma das coisas que a gente vem falando da estrutura do DNA, né? Lembrando que o DNA é formado por nucleotídeos. Então, a unidade básica formadora do DNA e do RNA também são os nucleotídeos, tá? Nucleotídeos esses que são formados por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Dentro desse nucleotídeo, o fosfato e o açúcar, eles são sempre os mesmos, dependendo da molécula que você está falando. O que vai variar de um nucleotídeo para o outro são as bases nitrogenadas. Vou repetir. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando agora, eu vou falar só de DNA. Qual é o nucleotídeo que compõe o DNA? Tem um fosfato, um açúcar do tipo desoxirribose e bases nitrogenadas que podem ser adenina, timina, guanina e citosina. Quando eu falo de RNA, a base formadora do RNA são também nucleotídeos. Só que qual é a composição desses nucleotídeos? Vai ter um fosfato, um açúcar, só que vai ser do tipo ribose, e as bases nitrogenadas possíveis que podem estar presentes nesses nucleotídeos terão adenina, guanina, citosina e uracila, ok? Não há timina no RNA. Então, assim, essa é a conformação básica dessas duas moléculas, né? Que a gente chama de ácidos nucleicos. Então, a gente está falando de DNA e de RNA. Alguma dúvida nisso que eu acabei de falar? Não. Tranquilo, pessoal? Posso seguir? Tranquilo.
Inclusive, tem na última aula que a gente deu de conteúdo, sim, né, que não foi revisão para a prova, tinha inclusive uma videoaula falando justamente dessa estrutura. Então, quem tiver alguma dúvida ainda sobre isso, quiser visualizar com mais calma, dá um pulo nessa aula, tá bom? Se não me engano, foi do dia 20. E nesse dia, então, tem uma videoaula que fala sobre essas estruturas de DNA e RNA, tá? Então, seguindo aqui, eu vou pegar essa questão como exemplo para que a gente resolva, tá? Então, tá assim, no jornal Folha de São Paulo, noticiou que um cientista espanhol afirmou ter encontrado proteínas no ovo fóssil de um dinossauro que poderiam ajudá-lo a reconstituir o DNA desses animais, tá bom? Aí tá pedindo assim, ó, faça um esquema simples formado por palavras e setas, demonstrando peraí que cortou aqui com o chat, como a partir de uma sequência de DNA obtém-se uma proteína. Alguma ideia? Como só palavras e setas, eu queria que vocês colocassem aqui no chat uma ideia de como responder essa questão. Vou clicar aqui para você. Alguma ideia? Como é que a gente fala sempre que o DNA armazena a informação genética, né? É o código genético, enfim, tem as informações genéticas e tudo mais. Como é que o DNA vai dar origem à proteína na célula? Vocês lembram disso? DNA gerando RNA mensageiro e esse RNA mensageiro gerando proteína. O Léo colocou isso aqui no chat. Basicamente é isso mesmo. Você tem um DNA que serve, né, de molde, uma fita desse DNA vai servir de molde para a produção de uma molécula de RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai ser traduzido em uma proteína. Perfeito, tá? Exatamente também, Léo. Se você substituísse essas setas, né, por palavras também, né, ou seja, qual é o nome dado a cada uma dessas conversões, seria exatamente isso. O DNA sofre transcrição a RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro sofre tradução para a produção de proteína, tá? Perfeito. É exatamente isso. Então, a gente poderia resolver essa questão colocando exatamente isso. DNA, setinha, que é a transcrição, RNA mensageiro, setinha, que é a tradução, proteína, tá bom? Então, sobre as setas, você pode colocar os nomes dos processos na hora que for resolver essa questão. Esse é o chamado dogma central da biologia molecular, ok? Então, na célula, é basicamente isso que acontece. Todo o DNA vai dar origem à proteína? Não. Existem partes do DNA que não codificam para proteína nenhuma, ou seja, que não serão lidas em RNA mensageiro e não darão origem à proteína, tá? Existem áreas assim. Aquelas áreas do DNA que têm sequências específicas, né, que permitem a leitura daquela área ali, daquela região, e essa região vai dar origem a um produto, né, quando ele é transcrito, enfim, depois traduzido, essa região é chamada de gene. Então, essa região do DNA que contém uma sequência que é fundamental para a produção, né, de um RNA mensageiro, que depois será lido em uma proteína, essa região, esse pedaço de DNA, é chamado de gene. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês, né, olhando essa matéria, uma das coisas que é super importante, que a gente fala o tempo todo, e muitas vezes vocês não têm isso em mente, é o conceito de gene. Então, eu vou colocar aqui no chat, é uma dica de estudo, tá bom? Então, estudar o conceito de genes. De gene, um gene, né? Tá? Então, essa é uma dica aí que é importante você ficar com essa ideia na cabeça do que é um gene, tá? Então, a primeira parte foi respondida. Aí vem assim. A partir de uma proteína, é possível percorrer o caminho inverso
e chegar à sequência de DNA que a gerou, justifique. O que vocês acham? O que vocês acham? Sim ou não? Me perdi um pouco. Essa pergunta tá onde? Essa é a letra B. Ah, tá, achei. Entendi. Tá bom? É a B. mesma questão, é a letra B. A partir de uma proteína, é possível percorrer o caminho contrário e chegar à sequência de DNA? O que vocês acham? Porque olha só. Acho que. Fala, Léo. Ah, eu ia falar que eu acho que sim, porque o cara ia fazer, né? Tá, olha só, deixa eu só. Vamos chegar lá. Olha aqui. Deixa eu só tentar abrir aqui. Eu vou parar o compartilhamento só para tentar uma tela em branco com vocês, tá bom? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma sequência, tá? Um DNA que seja assim, tá bom? Chutei, tá bom, gente? Uma fita do DNA é essa. Isso aqui é uma molécula, eu estou escrevendo aqui, gente, uma molécula de DNA, tá bom? Vou botar para cá. DNA, ok? Qual vai ser a outra fita desse DNA? O que vai ter nele? A vai ser o quê? A fita complementar. Pode colocar aí. Ah, tá. Se quiser botar no chat, pode colocar no chat. Ana, o que você colocou não aqui? Que eu não entendi? Aciona seu microfone, por favor. Me dá uma luz. Ah, você perguntou a letra B. Perguntou o que nós achávamos. Se Sim, ok. Foi a resposta seria da possível. Tá, só porque eu perdi aqui o momento. Então, aqui, Léo, você está me dando qual você acha que seria a sequência de RNA, né? Porque está começando já com U, portanto, já seria, enfim, RNA. Aqui eu estou perguntando qual seria a fita complementar do DNA, porque lembra que o DNA é fita dupla, né? Então, aqui, na verdade, seria T, que é complementar a A, e aí vai A, C, A. Concorda comigo, gente? Vai acompanhando, tá? C, G, C, G. Concorda? Essa seria a fita complementar a minha fita, a essa fita que eu mostrei para vocês, tá bom? Foi? Tudo bem, Léo. Então, isso aqui seria um pedaço ali da molécula de DNA contendo dupla fita. Lembrando que a adenina se liga por duas ligações com a timina, certo? E a guanina se liga com 3 ligações com a citosina. E o contrário também serve, tá? Então, a G se liga a C ou C se liga a G por 3 ligações. A se liga a T ou T se liga a A por 2 ligações de hidrogênio, tá bom? Só lembrando. Então, aqui seria a molécula de DNA. Vamos imaginar que essa fita aqui, ó, seja a fita molde, tá? Ou seja, seja aquela fita que vai dar origem ao RNA, ok? Então, como seria a fita de RNA? Alguma ideia? Alguma sugestão? É só eu seguir, né, gente? Seguindo aqui, considerando que essa é a minha fita molde, é ela que vai dar origem ao meu RNA. Exatamente, Léo. Só porque você fez da outra, eu fiz você exercitar e tem que fazer dessa, né? Então, aqui, qual seria a minha fita, qual o RNA que seria formado?
Então, a RNA polimerase, lá no processo de transcrição, ia pegar esta fita do DNA aqui como molde e ir, então, adicionando nucleotídeos do tipo RNA, né? Porque é uma RNA polimerase. Ela está fazendo um polímero de RNA. Portanto, toda vez que aparecesse no DNA molde o nucleotídeo contendo a base nitrogenada do tipo T, do tipo timina, ela adiciona um nucleotídeo RNA contendo a base nitrogenada A, certo? Quando aparece o A, ela adiciona um nucleotídeo contendo um U, porque afinal de contas não existe, né, nucleotídeos do tipo RNA contendo timina. Então apareceu um A, o nucleotídeo que a RNA polimerase vai introduzir nessa molécula que está sendo formada vai ser um nucleotídeo que carrega um U. E assim vai, né? G, aí depois seria U, tá? A, U, G, C, G, C. Tá bom? Então, esse aqui, gente, eu acabei de construir o meu RNA mensageiro. Aí a gente chegou a ver também, nesse material que eu mostrei para vocês, que existem etapas de processamento desse RNA mensageiro. Em células eucariotas, existe a modificação desse RNA mensageiro. Né? Existem regiões que são codificadoras e não codificadoras, existem regiões no RNA mensageiro que são chamadas de introns e exons, ok? Quem não olhou, eu nem vou me aprofundar nesse momento, mas quem ainda não olhou esse material de hoje, vejam que fala justamente sobre isso, sobre o processamento desse RNA mensageiro. Processamento esse que é chamado de splicing, ok? Então, verifiquem esse processamento. Mas, basicamente, depois desse processamento todo, né, você vai ter um RNA mensageiro pronto para ir, no caso de célula eucariota, ir para o citoplasma, e nesse citoplasma, ali esse RNA mensageiro está num ambiente onde tem, por exemplo, ribossomos, né? E esses ribossomos vão se acoplar a esse RNA mensageiro e então a tradução poderá acontecer, ou seja, proteínas serão produzidas a partir da tradução, certo? Léo, o que foi isso aqui que você colocou? Só para eu saber aqui essa imagem, que eu não estou vendo a imagem. Só me dá uma luz aí. A questão 21, tá? Eu olho já a questão 21, tá bom? Qualquer coisa eu te respondo no fórum, se não tiver tempo. E aí, gente, aqui você tem essa sequência, né? Esse RNA mensageiro, e ele, então, na hora que você tem esse RNA mensageiro, o que eu posso ter agora lá no meu... deixa eu só dar uma espaçada aqui. Lá no meu citoplasma... Ai, por que não dá certo? Lá no meu citoplasma, eu posso ter... Deixa eu ver se eu consigo... Acho que... no meu citoplasma agora, eu posso ter os meus ribossomos acoplando a esse RNA aqui, né? Porque lembra que isso aqui é um RNA mensageiro. Eu tenho meus ribossomos acoplando aqui para leitura desse RNA mensageiro. A cada 3 bases, galera, eu tenho o que eu chamo de códon, ok? Então, a cada 3 bases nitrogenadas no meu RNA mensageiro, eu tenho um códon, tá bom? E aí, eu tenho como verificar esse código e saber quais aminoácidos serão gerados e farão parte da minha proteína, tá? Eu vou parar esse novamente, tá? Vou anotar aqui no meu chat quais são os meus códigos, pelo menos os primeiros, tá bom? O G, só para ficar registrado aqui, eu coloquei o tá bom? Seriam os códigos que dariam origem aos aminoácidos. O G de novo, ok? Que eu fiz aleatoriamente, tá, gente? Só pra gente saber. Praticar. Então, aqui eu vou só stop aqui. Vou
colocar a minha página inicial aqui para a gente buscar uma outra informação. Deixa eu botar outra janela aqui. Eu vou colocar aqui, ó, tabela do código genético. Existem vários formatos para essa tabela, eu vou pegar uma delas, tá? Para eu saber, gente, qual aminoácido vai aparecer nessa minha sequência. Então, eu estou usando aqui, só pegar o chat, eu estou usando aqui a minha tela. Não sei por que ele não entrou, mas eu acho que era AUG, o AUG de novo, não era? Ou eu estou enganada? Dá um ok aí. Eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Então, eu estou usando essa tabela aqui, eu poderia usar qualquer uma outra, tá bom? Sem problema nenhum. Então, eu estou usando essa tabela aqui como exemplo, ele está no site Só Biologia, mas eu podia usar outra tabela. Então, vou usar essa. Vamos dar uma olhada. O primeiro códon era AUG, certo? Então, se eu for aqui, AUG, gera para mim uma metionina. É o chamado start códon, que na verdade, esse AUG, ele é o, né, as sequências elas começam com essa metionina, tá bom? Então, quando você tem um AUG no RNA mensageiro, ou seja, o primeiro códon é AUG, o aminoácido que vai ser inserido nessa minha proteína vai ser a metionina. O segundo códon, acho que era UU, não era? O UU tá aqui, ó. UU. Qual vai ser o segundo aminoácido dessa minha proteína? Uma fenilalanina, ok? Isso aqui, gente, vocês não precisam decorar. Nas provas de vestibular, vem ou na questão determinando os códons que você precisa e quais aminoácidos eles vão gerar, ou então na própria prova vem essa tabela disponível para vocês, tá bom? Pode ser nesse formato ou em outro, mas normalmente está lá. Se for necessária a tabela inteira, senão na questão você tem a determinação. Aí, só voltando à pergunta, estava perguntando lá na questão se a partir da proteína era possível determinar a molécula, né, de DNA. Para alguns casos, gente, até dá, tá bom? Para alguns casos até dá. Só que, então, por exemplo, apareceu na minha proteína, por exemplo, tá, gente? Apareceu na minha proteína um AUG, eu vou saber qual... Desculpa, apareceu na minha proteína uma metionina. Eu vou saber qual é o RNA, vou conseguir fazer o caminho contrário? Qual é o RNA mensageiro e depois qual é a sequência de DNA que deu origem? Sim, porque a metionina só é codificada por um único aminoácido. A metionina só é codificada por um único códon, AUG. Só que, por exemplo, vamos dizer que, né, a nossa proteína hipotética que eu desenhei continha fenilalanina, que pode ser codificada, esse aminoácido pode ser codificado tanto por uma sequência UU quanto por uma sequência UUC. Então, eu vou conseguir determinar exatamente qual dessas duas aqui, olhando só a proteína, que é o que o pesquisador tinha. Olhando só a proteína, eu vou conseguir saber que a partir daquela fenilalanina que tem lá, qual era exatamente a sequência que tinha no RNA mensageiro? Não, porque o fato de ter uma fenilalanina na minha proteína pode ter vindo tanto de um códon UU quanto de um códon UC, ok? E por isso eu não tenho como determinar precisamente a sequência do DNA a partir de uma sequência de proteína. Ok? Entenderam o que eu falei? Então, aqui na minha proteína, né? Nessa minha proteína formada, eu vi, por exemplo, que o primeiro aminoácido vai ser uma metionina. A partir dessa metionina, eu consigo descobrir que no meu RNA mensageiro eu tinha um AUG? Consigo.
Consigo descobrir a sequência da fita molde de DNA? Consigo. Consigo ver essa? Consigo também, a fita complementar. Mas consigo, a partir, né, daqui da fenilalanina, eu consigo descobrir exatamente qual seria esse códon? Não, porque pode ser esse, mas pode ser outro também. E aí eu não consigo nem determinar aqui, nem determinar aqui, ok? Entendido? Foi? É complexo, mas é lindo, tá, gente? É muito bonito como é que a célula consegue ter tantos códigos e isso funcionar tão bem, tá bom? Eu preparei um desafio para vocês, até foi antes mesmo da gente parar, tá? É essa questão aqui da UERJ, ok? Eu tô deixando aqui para vocês, vamos ver se... Deixa eu ver se eu tenho que parar aqui. Vai acabar o nosso tempo, mas eu vou tentar... Essa aqui, só para que deixe registrado aqui. Essa aqui é uma questão da UERJ, ok? Que eu deixo aí como desafio para vocês resolverem. Trata justamente disso que a gente acabou de falar, tá? Uma propriedade que é chamada de código genético degenerado. Então, eu deixo essa questão aí para que vocês tentem resolver esse desafio, tá bom? E basicamente, gente, é isso. Só peço para que vocês não saiam, que tem algumas pessoas que eu preciso dar a presença rapidinho. O João está presente. A Manu está presente. Só um instantinho. Gente, se por acaso acabar aqui nosso encontro no Zoom, vocês sabem que podem me encontrar no fórum, tá? Antes da gente se despedir. Eu acho que eu já fiz a chamada de todo mundo. Quem estava me pedindo dúvida? Léo, você pode responder o desafio olhando lá, você viu que é uma questão da UERJ, né? Eu coloco para vocês na biblioteca de classe e aí você pode colocar sua resposta no próprio fórum ou por mensagem, o que você achar melhor, tá bom? Se você fizer ainda hoje, dá para colocar no fórum. Tá? Deixa eu só anotar, aproveitar para anotar aqui. Vou colocar. Pronto, tá registrado. Alguém mais? Alguma dúvida, gente, antes que acabe aqui o nosso tempo? Acho que não. Malu, fala um Minha pouco. 21. A 21. Então, a 21 não vai dar tempo da gente resolver, né? Até o término da aula. Mas eu dou uma olhadinha, Léo, qualquer coisa eu faço como eu tenho feito sempre. Lá no fórum eu te dou um feedback, tá bom? Tá. Manu tá escrevendo no chat. Pode sim, Maeva, me mandar uma pergunta sobre o coronavírus, sim. Sem problema nenhum, tá? Pode mandar, se quiser mandar por mensagem, pode colocar lá que quando eu tiver um tempinho eu te respondo, tá bom? Sem problema. E, Léo, eu vejo a questão 21 e te dou um feedback. Qualquer coisa a gente discute ela na semana que vem, tá? Gente, vamos despedir de vocês. Acho que já está todo mundo na lista de presença. Vou confirmar a lista de presença no fórum. Se faltou algum nome, é só colocar lá, tá bom? A presença vai ser dada na sexta-feira, mas referente à aula de hoje, tá bom? Um beijo, até a próxima. Espero vocês. Beijo. Beijão. Tchau.